Fala galera, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez aqui trazendo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que você pode criar um fluxo que vai automatizar a entrada de registros em um formulário do Microsoft Forms. Mas você pode usar isso aqui para outros tipos de formulários também e até sistemas. Então a gente vai fazer um vídeo base aqui e você pode utilizar o que a gente vai construir aqui para fazer várias outras soluções que possam te atender. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like para ajudar a gente a levar esse vídeo para o maior número de pessoas. Aqui embaixo também na descrição do vídeo você vai encontrar dois links muito importantes para vocês. O primeiro link é sobre o nosso canal lá do Telegram e o outro link é sobre o nosso treinamento de Power Automate de fluxos da nuvem, tá bom pessoal? Então depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa solução. Eu tenho esse formulário aqui, pessoal, e eu quero automatizar o registro de respostas aqui. Eu vou montar um Excel, na verdade eu já tenho esse Excel aqui, com algumas respostas prontas que eu vou inserir nesse formulário. E aí a gente vai criar um fluxo no Power Automate Desktop que vai automatizar, né, toda essa parte de ler os dados que a gente tem naquela planilha, vai abrir esse formulário que a gente tem aqui na tela e vai cadastrar as respostas que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser compartilhar esse relatório aqui. Vou até encurtar aqui essa URL, vou copiar ele aqui. Para quê? Para que em um passo do nosso fluxo lá no Power Automate Desktop, a gente abra esse navegador, né, o Microsoft Edge, e insira essa URL aqui que vai abrir esse navegador justamente nesse formulário que já está compartilhado. Então eu vou fazer o seguinte, aqui nessa parte, né, de qualquer pessoa pode responder, vou deixar dessa forma que está, vou copiar esse link aqui, vou abrir um bloco de notas qualquer e vou colar esse link aqui, certo? Agora pessoal, a gente já vai para a parte do nosso Power Automate Desktop. Eu vou criar aqui um novo fluxo. Vou dar um nome aqui para esse fluxo que a gente vai criar agora. Dei um nome aqui para o nosso fluxo e vou criar aqui. Quando eu clico em criar, automaticamente ele já vai abrir para a gente a tela do editor do fluxo. E aí a gente já vai começar a montar o nosso fluxo do Power Automate Desktop. E aí pessoal, vou mostrar para vocês a planilha que eu criei. Vou voltar aqui para a minha área de trabalho e eu tenho essa planilha aqui de cadastros. O que eu fiz nessa planilha, pessoal? Eu coloquei aqui as colunas, né, referenciam cada pergunta que eu tenho lá no meu formulário. Então, se eu vier aqui no meu formulário, eu tenho aqui nome, cidade, país e idade. E aqui dentro da minha planilha eu também tenho isso, tenho nome, cidade, país e idade. Então, eu coloquei alguns textos aqui para que a gente consiga pegar os dados que estão aqui nessa planilha e insira no nosso formulário. Então, vamos ao passo a passo de como que a gente vai fazer isso aqui. Vou voltar aqui para a tela do editor do fluxo. Primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, eu quero abrir aquele Excel, quero abrir esse Excel que está aqui, né, na nossa tela e captar os dados que a gente tem aqui. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Tem uma ação aqui, pessoal, de iniciar o Excel. Essa ação está aqui na parte do Excel, então vou arrastar essa ação para cá e aí ele pergunta para a gente, né? A gente vai iniciar o Excel com um documento em branco ou com um documento que a gente já tem dentro do computador. A gente já tem ele, então eu só vou referenciar ele aqui, vou voltar aqui para a minha área de trabalho e está aqui a nossa planilha cadastros. Vou selecionar ela e aqui, pessoal, tem algumas opções avançadas, né, de tornar essa instância visível. No caso, eu não quero que ela esteja visível, tá, pessoal? Eu só quero que ela pegue os dados mesmo que estão ali dentro. Abrir somente como leitura, a gente pode até selecionar isso aqui, porque a gente vai só pegar os dados de lá, não vai fazer nenhuma modificação. Mas vou deixar isso aqui desativado, não vai fazer tanta diferença para a gente. Aqui na parte avançada, pessoal, a gente tem algumas outras opções aqui, né, de alinhar um novo processo do Excel. A gente não vai fazer muita coisa aqui, beleza? E aqui, pessoal, tem a parte de variáveis produzidas, né? Então, quando a gente pega esse Excel e abre ele, ele vai gerar uma variável que é essa variável que se chama Excel Instance. Beleza, primeira ação já criada. Agora, pessoal, a gente quer fazer uma leitura dos dados que tem ali na nossa planilha. Então, a gente pode vir aqui e pesquisar por Excel. E aqui eu tenho várias ações relacionadas ao Excel. Eu quero, pessoal, ler uma planilha, né? Ler da planilha do Excel. Então, eu quero obter os dados que tem ali. Com isso, quando eu arrasto essa ação aqui para o meu fluxo, né? Ele já abre essa janelinha pedindo aqui algumas informações para a gente. Então, qual é a instância do Excel que a gente quer ler, né?
Aqui, pessoal, se a gente ver, tá aqui a nossa variável Excel Instance que foi gerada na ação passada, né? E aí, o que a gente vai recuperar? A gente quer recuperar o valor de uma única célula? Não, a gente quer recuperar valores em um intervalo de células, né? Se a gente vê aqui na nossa planilha, a gente tem aqui os valores que estão na coluna I linha, né, A1 até a coluna D e linha 4. Então a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui no nosso fluxo, qual é a coluna inicial? Vou selecionar aqui, na verdade, né, valores de intervalo de células. E agora a gente vai selecionar aqui. Qual é a nossa coluna inicial? Nossa coluna inicial é a coluna A, certo? Nossa coluna A. Agora, qual é a linha inicial? Nossa linha inicial é a linha 1. Nossa coluna final, pessoal, é a coluna D e a linha é a linha 4. Então, vamos passar isso aqui. Coluna D e linha 4. Vamos ver aqui o que tem de avançado. A gente pode obter esse conteúdo da célula como texto. Eu vou ativar essa opção aqui, acho importante. A primeira linha do intervalo contém o nome das colunas? Sim, né? Porque se eu ver aqui, eu só tenho dados aqui sem formatação nenhuma. E aqui, né, estão os textos referenciando quais são as minhas colunas. No caso, nome, cidade, país e idade. Então, vou voltar aqui agora para o meu fluxo. E quais são as variáveis produzidas, né? Variável produzida é justamente essa aqui, Excel Data. Beleza, li a minha planilha, agora eu vou fechar o Excel porque eu não vou precisar mais dele. Então, eu vou adicionar essa opção aqui de fechar o Excel. Qual é a instância do Excel que eu quero fechar? Excel Instance, certo? Vou clicar aqui em salvar. Então, pessoal, vamos fazer um teste aqui, né, do que a gente tem até agora. Então, a gente vai iniciar o Excel. Lembrando que a gente não tornou essas ações aqui visíveis, né? Então, ele vai abrir ali no back-end e vai fazer toda a captação de dados que tem lá na planilha. E essa variável nossa aqui de Excel Data, ela já tem que estar com os dados que a gente quis fazer a leitura, né? Que a gente determinou aqui nessa ação de ler da planilha do Excel. Então, vamos executar aqui. Primeiro passo sendo executado, iniciamos o Excel, fizemos a leitura e fechamos o Excel. Então, até agora o nosso fluxo está ok. E se eu vier aqui, pessoal, na minha variável de Excel Data, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Então, eu vou ver aqui, ó, eu tenho a linha 0, 1 e 2, né? E aqui eu tenho os dados que eu tenho lá na planilha. Se eu vier aqui na planilha, né, e ver aqui os dados que eu tenho os mesmos dados agora aqui na nossa variável. Beleza, então a gente está conseguindo captar os dados da planilha. Agora, pessoal, a gente vai fazer o início, né, das ações de iniciar o navegador e de mapear os campos que a gente tem no formulário para que a gente possa inserir tudo que a gente captou aqui no Excel lá no nosso formulário. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma ação aqui, pessoal, algumas ações, né, que são do navegador, específicas dentro do navegador Microsoft Edge. Então vou digitar aqui Edge. E aqui, ó, eu tenho essa automação aqui do navegador, iniciar novo Microsoft Edge. A gente vai iniciar, pessoal, uma nova instância, né? A gente não quer anexar essa aba que a gente está abrindo, né? Essa janela que a gente está abrindo a nenhuma outra instância. A gente quer iniciar uma nova instância. E aqui, pessoal, a URL que a gente vai colocar como URL inicial vai ser a URL do nosso formulário. Estado da janela vai ser normal. Aqui nas opções avançadas, né? Se aparecer alguma caixa de diálogo, a gente vai fechar ela. E o tempo limite aí, né, que o navegador tem para carregar a página é 60 segundos. Variáveis produzidas é essa variável que a gente tem aqui de browser, beleza? Então salvamos aqui a nossa primeira parte da parte, né, que a gente vai iniciar as ações no navegador. Então agora, pessoal, eu vou até fechar essa janela aqui do navegador que a gente tinha aberto para que eu mostrasse, né, o formulário para vocês. E agora a gente vai fazer essa parte aqui, né, de iniciar o navegador pelo fluxo. Então eu vou dar o start aqui no nosso fluxo para a gente fazer um teste. Então a gente está iniciando o Excel, lendo os dados que a gente tem na planilha, fechando o Excel e iniciando, né, o nosso formulário. Beleza, pessoal, iniciamos o formulário. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa inserir algumas ações que vão mapear os campos que tem aqui e digitar tudo que a gente tem na planilha, né, de dados que a gente captou nas ações anteriores aqui dentro desses campos. E depois a gente tem que clicar em enviar e depois a gente tem que clicar no link de enviar uma nova resposta até que a gente passe por todos os registros que a gente captou lá da planilha. Então vamos fazer isso. Como que a gente faz isso agora, pessoal? Eu tenho um recurso do Power Automate Desktop que é o gravador.
E o que esse gravador faz, né? Esse gravador ele vai gravar algumas ações que eu fizer na tela na hora que eu estiver gravando. Então vou clicar aqui nesse gravador, vou iniciar ele. Até agora, pessoal, eu só cliquei aqui para abrir o gravador. Se eu quiser realmente começar a gravar, eu preciso clicar em gravar, tá bom? Vou abrir aqui agora o nosso formulário. E agora, pessoal, eu vou clicar em gravar. Quando eu clico em gravar, pessoal, olha só o que acontece, né? Ele já começa a mapear os elementos que eu tenho na tela no momento. Então, olha só, ele está mapeando aqui tudo que eu tenho, certo? Um ponto importante a falar para vocês sobre essa questão do gravador. Para que o gravador funcione no seu navegador, seja no Microsoft Edge, seja no Google Chrome, ou seja em qualquer outro navegador, você precisa ter a extensão do Power Automate instalada para que ele consiga mapear os elementos dessa página que você está acessando, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai simular uma etapa de digitação nos campos que a gente tem do formulário. Então, aqui o que eu vou fazer? Quando eu mapeio aqui esse campo, né, quando eu posiciono o cursor do mouse aqui dentro desse campo, eu vejo que um contorno é feito sobre ele, um contorno vermelho. Eu vou clicar aqui nesse campo que eu tenho do formulário e vou simular uma digitação. Vou digitar texto, por exemplo. Quando eu faço isso, pessoal, e clico novamente no gravador, ele consegue mapear a ação que foi de preenchimento. Então, olha só, ele fez essa ação aqui, ó, de preencher campo de texto na página web, certo? Então, essa primeira parte ele já fez. Vamos para os outros campos agora. Eu vou aqui no campo cidade, cliquei no campo cidade, digitei texto e voltei aqui para o meu gravador, fiz um clique aqui no meu gravador, ele mapeou a digitação no campo de cidade. Vou agora para o campo de país, vou clicar no campo de país, vou simular mais uma digitação, vou clicar de novo aqui no gravador, simulou novamente, sem problema nenhum. E agora eu vou para o último campo aqui de idade e vou novamente digitar aqui texto, né, uma palavra qualquer, só para ele mapear a nossa digitação. Fez o mapeamento, pessoal, agora eu posso concluir aqui as ações que eu gravei. Uma coisa que eu posso fazer antes, né, é que ele grava algumas ações também que não são necessárias para a gente. Por exemplo, essa aqui de iniciar o navegador da web. Por que não é necessário? Porque a gente já fez isso lá no nosso fluxo principal. Então, eu vou só excluir essa ação aqui e clicar em concluir. Agora, se eu voltar aqui para o nosso fluxo, pessoal, olha só as ações que ele adicionou, né? Ele adicionou aqui um comentário. Esses comentários eu posso até excluir, não são interessantes para mim. E agora eu tenho aqui 4 ações de preencher campos do formulário que eu tenho lá no Microsoft Edge. Só que o que acontece, pessoal? Aqui ele vai preencher apenas um registro, né? E como que a gente fez lá na hora que a gente estava gravando as nossas ações? A gente estava digitando texto. Eu não quero digitar a palavra texto. Eu quero digitar o que eu tenho, né? O que eu peguei da nossa planilha, que está aqui na nossa variável de Excel Data. Então, como que eu faço isso? A gente vai precisar de um laço, de um aplicar a cada, né? Se você já tratou alguns fluxos de nuvem do Power Automate, você vai identificar isso aqui como o aplicar a cada, né? Ele vai girar, ele vai percorrer toda a nossa variável, todos os registros que a gente tem na nossa variável Excel Data, que a gente pegou aqui da ação de ler da planilha do Excel, e aí a gente vai inserir esses dados lá no nosso formulário. Então vamos lá, pessoal. Agora eu tenho aqui, ó, a ação, né, na parte de laços, e eu vou adicionar aqui, ó, for each. Vou trazer aqui para o nosso fluxo. E aí ele pergunta o seguinte, né? Qual que é o parâmetro que eu vou iterar, né? Iterar é fazer o giro. Qual é a variável que eu vou percorrer, no caso? O valor a ser iterado é a nossa variável Excel Data. Então, todos os registros que tem ali, ele tem que percorrer ali até terminar tudo. E aí, ele vai armazenar nessa outra variável aqui que se chama Current Item. Eu posso até mudar o nome dessa variável. Vou deixar aqui só item, tá? Para que a gente consiga identificar melhor. Então, a gente acabou de adicionar esse laço aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trazer todas essas ações aqui, né, de preenchimento de campo, de formulário, para esse laço. Por quê? Porque a gente vai fazer isso não uma vez, né? A gente vai fazer isso a quantidade de vezes, né, que for o número exato de registros que a gente tem aqui nessa nossa variável de Excel Data. Então, eu vou trazer essas ações para cá, para dentro do laço. Então, eu coloquei aqui todas agora. E agora, pessoal, a gente vai começar a mapear o que a gente vai digitar lá naqueles campos. Então, eu vou vir aqui, ó, se eu abrir essa parte de preencher, né, eu vejo aqui que ele vai simular
ele já está marcando aqui, se eu ver aqui, ó, e clicar nesse elemento de interface do usuário, eu posso ver que ele mapeou aqui os campos, né, que eu tenho lá no formulário, certo? Agora, eu faço o que, né? Aqui na parte de texto, eu posso referenciar a minha variável Excel Data, né, que está dentro daquela variável que a gente acabou de criar de item, né, que é a variável que está sendo iterada lá no nosso laço. Então, se eu clicar aqui nessa partezinha de variável, eu consigo trazer aqui, ó, a nossa variável item. E aí, como que eu faço, né, para especificar uma coluna exata do registro que eu estou trazendo, né? Dentro do nosso Excel Data, a gente tinha lá as colunas de nome, cidade, país e idade, né? Como que eu vou trazer isso aqui para essa parte agora de preencher campo, né? Dessa ação de preencher campo? Eu posso simplesmente abrir duas chaves, abrir e fechar chaves, e dentro de aspas simples, eu vou escrever o nome da coluna que eu quero trazer aqui para esse campo exato. Se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui primeiramente a coluna nome, então vou até copiar e colar aqui, certo? Vou até copiar isso aqui para a gente colar nas outras ações de preencher campo, então eu vou salvar isso aqui. Agora aqui no input 2, né, eu vou colocar cidade, que é o nome de outra coluna do nosso Excel. Vou vir aqui em preencher campo 3, né, input 3, e vou colocar país. E aqui no preencher campo 4, no input 4, né, a gente vai colocar idade. Podemos deixar essa ação aqui, né, essa opção aqui de simular digitação ativa ou inativada, você escolhe aí, eu prefiro deixar ativada e vou salvar agora. Agora, pessoal, antes da gente fazer as últimas ações, né, de enviar e depois clicar em nova resposta, eu vou adicionar aqui uma ação de exibir mensagem. Para quê? Para que toda vez que ele termine de preencher aqui uma linha de registro, né, para que ele mostre uma mensagem para a gente, e aí quando a gente clicar em OK, ele vai para o próximo preenchimento, o próximo registro. Então eu tenho uma ação aqui que se chama exibir mensagem. Eu vou pegar ela aqui e colocar aqui nessa última ação do laço e vou colocar aqui um título de parada. Vou salvar aqui, não vou mexer em nenhuma outra opção aqui. Vou só colocar aqui esse texto. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente novamente vai executar o fluxo. O que tem que fazer agora, né? Ele tem que ler o Excel, abrir o Microsoft Edge e começar o preenchimento dos campos. Quando ele terminar o primeiro registro, ele vai mostrar uma mensagem para a gente. Quando a gente clicar em OK, ele vai iniciar o outro preenchimento. Novamente falando para vocês, nesse momento a gente não está enviando as respostas ainda. Vou fechar aqui essa parte, né, porque ele vai fazer toda a abertura aqui de novo. E vamos novamente aqui iniciar a execução do nosso fluxo. Então olha só o que vai acontecer. Ele iniciou o Excel, ele vai ler a planilha, fechou, iniciou o Microsoft Edge e agora ele começa, né, a fazer a digitação dos nossos registros. Olha só, ele fez toda a digitação e apareceu a mensagem. A gente vai clicar, quando a gente clicar nessa mensagem, ele vai continuar o fluxo, né? Então ele vai para o próximo registro. Olha só, cliquei, ele já está preenchendo o outro registro. Novamente cliquei em OK, ele passa para o outro registro. E agora a gente só tinha 3 linhas, né, na nossa planilha, agora ele vai acabar o fluxo, encerrou o fluxo, tudo certo até agora. Pessoal, agora o que a gente precisa complementar aqui no nosso fluxo, né? É o clique no botão de enviar resposta e depois a gente clicar no link de enviar uma nova resposta. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou novamente vir aqui no nosso formulário e novamente eu vou ativar a opção de gravador. Vou iniciar o nosso gravador e agora vou trazer aqui para o lado, clicar em gravar e agora eu vou mapear aqui, ó, o clique nesse botão de enviar. Então ele marcou, fez o contorno no botão de enviar, vou fazer o clique. Quando eu faço isso, ele já consegue identificar aqui que a nossa ação já foi gravada, ele está mostrando aqui no gravador. E agora eu vou vir aqui em enviar outra resposta, mapeei aqui, vi que o contorno foi feito, vou fazer o outro clique. Fiz outro clique, o nosso formulário volta para a tela inicial para que um novo registro seja inserido. Se eu ver aqui, pessoal, se eu ver aqui no nosso gravador, ele inseriu aqui 3 ações, né? De iniciar o navegador e de 2 cliques. Essa ação aqui, essa primeira, eu não quero e agora eu vou concluir.
eu tenho aqui duas ações, né? A primeira ação de clicar no botão enviar e a outra ação de clicar naquele link de enviar uma nova resposta. Então, eu vou concluir aqui essas ações, voltei aqui para o nosso fluxo, ele adicionou aqui novamente, né, os comentários que eu não preciso. E agora, pessoal, eu tenho aqui essas ações já mapeadas, né? Então, agora a gente já tem tudo isso aqui feito, tá? E a exibição da mensagem depois que a gente envia uma resposta. Então, o que eu vou fazer aqui agora para vocês verem se vai dar tudo certo? Eu vou tirar essa opção aqui de exibir mensagem, que eu tinha adicionado só para vocês verem como que faz esse giro, né? Esse laço passando por todos os registros. E agora, pessoal, que a gente tem tudo isso aqui mapeado, eu vou simplesmente adicionar uma outra ação agora do Microsoft Edge de fechar o navegador. Aqui na parte de automação do navegador, eu tenho uma ação que se chama Feche o navegador da web. Vou adicionar ela aqui. Fiz a adição dessa ação e aí ela pede uma instância, né? Qual é a instância do navegador que eu quero fechar? Eu tenho essa instância por meio da variável browser. Ela está vindo lá das ações anteriores, né? De quando eu criei aquela ação de iniciar o navegador da web do Microsoft Edge. Então a gente vai fechar justamente essa instância. Beleza. Adicionei essa etapa aqui, pessoal. Nosso fluxo está praticamente pronto. A gente só precisa fazer um teste aqui para ver se tudo deu certo. Então, vou até fechar essa planilha aqui para não ter confusão. Vou executar o nosso fluxo aqui agora para ver se deu tudo certo. Então, vamos lá, vamos conferir aqui comigo se vai rodar tudo certinho. Iniciei a execução do fluxo. Se vocês se lembram, a gente não torna a instância do Excel visível. Então, ele está iniciando o Excel, leu a planilha, populou ali a variável do Excel e agora ele vai começar o preenchimento. Começou o preenchimento, clicou no botão enviar, iniciou um novo cadastro, né? Novamente. E agora, quando ele está no terceiro registro, que ele não tem mais nada para cadastrar, ele vai simplesmente fechar o Microsoft Edge. Consegui te ajudar com esse conteúdo? É claro que isso aqui você pode pegar de base para fazer várias outras coisas que você tem no seu dia a dia. Então, é uma forma de você automatizar as suas tarefas. Eu tenho certeza que isso aqui pode economizar muito tempo do seu dia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui com alguma pessoa que tem interesse nesse assunto. Novamente eu falo para vocês, não se esqueçam de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até mais.